Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia para quem nos assiste online também. Para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez, sou o pastor Brunão. E quando o Mazão falava de leveza, eu pensava no seguinte aspecto: existem tantas igrejas e tantos pastores por aí, ao invés de entender o chamado de que ser leve não é oprimir mais as pessoas, não é levar mais peso, não é levar mais religiosidade vazia. E às vezes eu fico pensando para onde que está caminhando a igreja moderna. Também leveza não é sinônimo de irresponsabilidade, não é sinônimo de eu não vou servir, eu vou ficar de boa, eu não quero me comprometer. Não é isso, né? Leveza é você entender que a paz de Deus, que excede todo entendimento, não habita nos moralismos vazios, não habita no legalismo, não habita numa espécie de falsa paz que o mundo propõe. Ser leve é o pressuposto do evangelho daquele que é regenerado. A gente caminha debaixo da proteção do Senhor, debaixo da graça. Então não confunda leveza com falta de seriedade, não confunda leveza com falta de capricho, não confunda a leveza com eu vou ficar com as mãos no meu bolso e não vou trabalhar. Não, não é isso. É mesmo trabalhando, mesmo suando a camiseta, eu me sinto, porque eu tenho uma alma leve. É sobre isso que a gente entende ser igreja. Bom, nós estamos numa série de mensagens. Eu sou casa, Ele me edifica, Ele constrói através de mim. E eu sempre começo dizendo que não é sobre prédio, é sobre o coração. Primeiro em nós, depois através de nós. Alguns anos atrás, você certamente conhece essa senhora, né? E a Madonna deu uma entrevista numa revista, depois ela falou num podcast também, numa gravação, sobre um pouco da vida dela. E nessa entrevista ela fez uma declaração muito honesta, partindo de uma celebridade, né? E ela, vou parafrasear, ela disse assim: eu tinha tudo que as pessoas pensam, né, que traz felicidade. Eu tinha fama, eu tinha dinheiro, sucesso e outras coisas, né? Mas eu ainda estava procurando respostas. Ou seja, de uma certa forma ainda ela se sentia vazia. Eu quero que você pense nisso um pouco. Olha de quem a gente está falando e olha o relato da pessoa que está falando. Não é pouco sucesso, não é pouco dinheiro, não é pouca fama, né? Nós estamos falando de um ícone de décadas, que atravessou, né, gerações, ainda assim, né? Há pouco tempo esteve aqui no Brasil também. Então, há de se considerar o que ela fala, né? Alguém que chegou onde quase todo mundo quer chegar, mas poucos artistas, inclusive, chegam no ápice. E ainda assim, o relato é: eu ainda procuro e estou procurando respostas. Isso é para a gente parar para pensar. Parar para pensar. E também revela algo muito importante, que o problema do nosso coração, do coração humano, não é a falta de acesso. Consegue entender? Ela tem tudo o que ela quer. Não é falta de conseguir um bem material, de conseguir uma experiência nova. Não é falta do acesso. O problema do nosso coração é falta de, guarda essa palavra, satisfação. Satisfação. E na contrapartida disso, a insatisfação, o vazio, as crises, a falta
de algo que preenche realmente o coração humano. E é justamente nesse aspecto que eu lembrei de uma citação do C.S. Lewis, quando ele foi escrever O Cristianismo Puro e Simples, não é? Não sei quantos já leram, mas fica também aí uma dica de livro, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Ele é o que escreveu as Crônicas de Nárnia, sabe aquele filme? Os 3 filmes que tem, que também assistam, principalmente com os seus filhos. As Crônicas de Nárnia, ele vai dizer isso. Se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. Olha para onde ele está apontando. Nós somos peregrinos. Nós somos feitos para a eternidade. E as coisas temporais, humanas, deste mundo, não têm a capacidade de nos satisfazer. Aí se a gente parte desse pressuposto, você consegue perceber que a gente vive num mundo de ilusões, num mundo de aparências, de pseudo-paz, de pseudo-alegria. Ontem, Palmeiras ganhou do São Paulo de novo. Ah lá, vem o pastor com esse negócio. Ah lá. Fiquei feliz. Hoje já passou. O São Paulino ficou triste ontem, porque de novo, né? De novo, sempre de novo, perdendo para o Palmeiras e perde para o Palmeiras. E, né? Mas já foi também. Já passou. A gente brinca na hora, manda para o conselho inteiro é São Paulino, tudo sofredor. E aí depois já passou. Então são felicidades que não são contínuas, assim, é uma felicidade passageira. Porque é algo que não vem do eterno. São coisas pequenas, perto daquilo que Deus tem para nos dar. São felicidades que não têm a capacidade de preencher o nosso coração. É sobre isso. Então, olha só, o que C.S. Lewis está apontando? Para uma saudade de Deus, para uma saudade do Éden. Quando o homem perdeu esse acesso, livre, face a face, onde Deus o visitava no final da tarde, no jardim, e conversava face a face. É uma saudade intrínseca de todos nós. Só que quando o pecado entra em nós, ele nos faz não perceber essa falta de Deus, essa saudade de Deus, e o inimigo, se aproveitando dessa nossa vulnerabilidade, apresenta outros caminhos, outros recursos para nos satisfazer, para a gente achar que no final das contas estamos sendo satisfeitos por algo que o mundo pode oferecer. Então aqui talvez seja o ponto mais profundo, né? O problema não é apenas esse vazio. Esse vazio sempre existiu. É só a gente olhar os filmes, é só a gente olhar a sociedade, é só a gente olhar as décadas da história. O ser humano sempre está em busca de um propósito. Mas é mais do que o vazio. O problema ainda maior é o como tentamos satisfazer esse vazio. Aí que o negócio complica. O vazio, todo mundo há de concordar que é um problema, mas o como que a gente busca satisfazer e preencher que é o problema. Porque aí nós começamos a flertar com ídolos e com ofertas que não vêm de Deus. Aí que mora o perigo, a tentativa do preenchimento desse vazio de maneira errada. Porque o coração humano, ele não é neutro. Inclusive, biblicamente falando, o que a palavra nos ensina? Que o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. Ele sempre vai adorar alguma coisa. Ele sempre vai buscar alguém ou algo
para preencher. E quando não é Deus, opa, aí complicou. E quando não é Deus, vai ser, por exemplo, outra coisa. Outra coisa vai ocupar, pode ser o sucesso, pode ser a aprovação. Você já viu gente que todo momento quer aparecer, porque no final das contas, o narcisista da vida, uma pessoa, ela quer a aprovação do outro. Vive em função do que o outro vai falar sobre a sua performance, sobre o que fez, o que faz, o que fala, assim por diante. Ou poder. A gente vê uma guerra de egos no mundo hoje, de presidentes. Fica essa guerra fria moderna de eu vou soltar bomba aqui, você fica quieto lá, um daqui, o de lá, o de cá, o de lá. E fica isso. Veja, se não é poder, se não é ego, se não tem vaidade nisso. Tem muita. E muitas vezes também é o dinheiro. E talvez esse é o mais problemático, a ostentação. E eu anotei ali, ó, autonomia. O que significa isso também? O querer essa independência de Deus. Isso não é de hoje, isso é desde o Éden, não é? O controle da própria vida é uma ilusão. É comum a gente ouvir na televisão, né, ouvir no Instagram da vida, o cara tem 20 anos, eu quero atingir a minha liberdade financeira. Gente, ilusão, ilusão, para com isso. A gente tem que trabalhar, e o que muitas vezes nos dignifica, nos faz sentir útil, é o dia a dia trabalhando, fazendo. Estava falando agora há pouco com o Davi. E aí, como é que foi a semana, Davi? Ele falou, cara, foi pauleira, foi correria e tal. Mas é isso, faz parte da vida. Eu falei, pois é, trabalhar demais é ruim. E também dormir demais cansa também. Você já dormiu demais? Quando você dorme demais, você se acorda cansado. Ou seja, o que tudo isso nos aponta? Por um equilíbrio em tudo. Nós precisamos do equilíbrio em tudo na vida, não é? Inclusive com relação a tudo isso que a gente está falando. Então veja, o dinheiro, a ostentação, viagem, sei lá o que você quer colocar no bojo aí, carros, luxo, qualquer coisa aí. O problema não é o dinheiro é uma bênção. Mas é o como a gente o trata, como a gente lida com ele, que pode ser muito ruim. O dinheiro planta igrejas. O dinheiro constrói hospitais, cuida de gente que não tem o que fazer. O dinheiro é uma bênção. Essa falsa ideia, não, o dinheiro é do capeta. Não, não é não. A gente precisa aprender a lidar com o fato do dinheiro estar inserido nas nossas vidas. Ele pode ser um bom servo, uma boa ferramenta, ou ele pode ser um péssimo patrão, um ídolo do nosso coração. Aí que está. A autonomia, como eu falei, anota aí, dependência de Deus, controle da própria vida, segurança sem precisar confiar. Isso é um grande problema. E é aqui que o vazio deixa apenas, deixa de ser apenas uma dor. É aqui que, sutilmente, o pecado se torna real. Porque eu acabo buscando essa independência de Deus. E entre tantas coisas que a gente vê e podemos falar, a gente começa a transformar coisas boas em ídolos do nosso coração. E todos esses substitutos, eles se tornam fonte de idolatria, viram idolatria no nosso coração. Por exemplo, você gosta muito de carro, e você começa a viver pelo seu carro, virou um ídolo no seu coração. Tudo pelo carro. A família está em segundo plano, Deus está em segundo plano, tudo é o carro. Virou um ídolo. Se tirar o carro de você, você morre. Pronto. Está mais na cara que é um ídolo. Uma pessoa que passa do limite com a academia, por exemplo.
o próprio corpo vira o seu ídolo. Eu cultuo o próprio corpo. E veja, eu não estou falando de se é saúde, se não é. Eu estou falando quando passa do limite. Aquilo que é bom, quando passa do limite, tem um grande potencial de se tornar um ídolo do coração. Eu vou até além. O pastor gosta de pregar. O púlpito pode ser um ídolo do coração do pregador. Esse lugar, esse espaço. Porque ele está aqui, está em evidência e tal, as pessoas estão olhando. Pode se tornar um ídolo do coração. Então, aí que está e mora o perigo. Aquilo que talvez a gente goste demais tem um grande potencial de ser um ídolo do nosso coração. Então, aí que a gente tem que vigiar. Quando isso acontece, o coração se fecha para Deus. Nós estamos falando de casa, né? A nossa casa se fecha. O nosso eu se bloqueia. E eu passo a viver para o meu ídolo. O trabalho também pode ser. Pessoas que vivem para o trabalho o tempo todo e não põem limite, no final de contas, qual é a motivação? Essa é a pergunta que tem que se fazer. Qual é a motivação de eu trabalhar demais? Por quê? Vale a pena? Eu conheci já muita gente por conta do trabalho, do corporativo. E eu lembro de um cara que uma vez eu trabalhei quando eu estava na Delphi ainda, era engenheiro. E no trabalhar lá, uma vez eu fui para a fábrica no final de semana, eles me ligaram, tá parando a linha aqui, precisamos de você aqui. Falei, tá bom, estou indo. Peguei o carro e fui, morava em Mogi Guaçu, fui para Jaguariúna. Cheguei lá, o Vale Stream, que é como que eu digo, o gerente da produção, ele estava lá. E não precisava estar lá, porque era uma equipe reduzida e tal, enfim, não precisava. Eu falei, cara, o que você está fazendo aqui, bicho? Não, estou aqui, cara, não sei o quê. Pá. Eu falei, cara, vai sair com seu filho, né? Vai fazer outra coisa. Domingão, cara, você está aqui, você não precisa estar aqui. O chefe alto, você não precisa estar aqui. Isso aqui a gente resolve, a gente tira de letra. Não, mas sabe o que é, cara? Eu não queria ficar em casa. Queria vir para cá e tal. Aí eu falei, pô, é fuga. É fuga. Ele não precisava estar ali, mas aquela adrenalina de estar no chão de fábrica, a fuga de não querer estar em casa, o cara estava lá, não precisava. E isso acontece às vezes com a gente. Conheço outras pessoas que o cara ele fica fazendo hora extra, fica porque não quer voltar para casa, porque está brigado com a esposa e não quer ver a cara da esposa. E o cara está lá fazendo hora extra. Ué, para que você está aí, cara, fazendo hora extra? Não quero voltar para casa, não. O clima não está legal, está pesado. Então, sempre tem uma motivação. Às vezes pode ser isso, mas às vezes é trabalhar demais porque o dinheiro está cobrando uma fatura. O seu Deus está te chamando para ficar demais lá. E o seu Deus já não é mais Deus, é Mamon. Então esse é o grande problema, é confiar no dinheiro. Isso a Bíblia chama de idolatria. Não é sobre ter mais dinheiro ou ter menos dinheiro. É sobre confiar no dinheiro e não confiar mais em Deus. Vocês conseguem perceber a diferença? Não é mais apenas usar os recursos, mas é se apegar a esses recursos como fonte da sua vida. É uma inversão. E quando isso acontece, como eu disse, a nossa casa, o nosso coração se fecha para Deus, se fecha para depender de Deus, porque agora você confia em si, se fecha para obedecer a Deus, você não é mais e deixa de ser generoso. E aí vem os efeitos colaterais. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus exige controle total. É um ídolo. O ídolo vai cobrar a fatura. Mais cedo ou mais tarde vai cobrar, a conta vai chegar. Igual uma pessoa que fuma por anos. Um dia a fatura vai chegar. Então a gente precisa prestar atenção no que está dirigindo a nossa vida. O que está exigindo controle da nossa vida. Porque aí então, sem perceber, o dinheiro, por exemplo, ele deixa de ser um bom servo e se torna um senhor. E é exatamente esse perigo que o apóstolo Paulo vai falar no texto de hoje. De 1 Timóteo 6, do 6 ao 10. E o título é esse.
Um coração fechado, uma casa fechada. Um coração fechado, uma casa fechada. E Paulo aqui, ele está dando uma aula praticamente de vários assuntos para o seu pupilo Timóteo. Era uma outra geração de pastores e ele está falando sobre vários assuntos para Timóteo, incluindo liderança, ele está falando da vida da igreja e também a questão de ídolos. E aqui ele foca muito na questão do dinheiro, porque realmente é algo que os líderes e gente importante, enfim, principalmente um pastor, principalmente um líder, precisa focar, que é algo que derruba a gente. Então ele vai confrontar essa geração simbolizada na pessoa de Timóteo, né, como que os líderes deveriam usar a fé como meio de lucro, inclusive. Muitos estavam usando da fé, e olha, veja, hoje tem muitos e muitas igrejas sendo envergonhadas porque não sabem lidar com a questão do dinheiro. E às vezes por conta dos exemplos ruins, né, quem faz do jeito certo acaba não tendo um crédito que deveria ter, positivamente falando, né? Então Paulo ele vai redefinir o que é riqueza. Riqueza não é ter muito dinheiro. Olha o que ele vai falar. 1 Timóteo 6. No entanto, a partir do versículo 6. No entanto, a devoção, ele já está dando papo aqui, ó. A devoção acompanhada de contentamento é em si grande riqueza. Consegue ver? Então o que ele está falando? Ele está falando que o contentamento aí, essa palavra, né, a autarqueia, ele vai falar de uma suficiência interior, como está aí na tela. Essa satisfação em Deus, essa devoção. O lucro verdadeiro, em outras palavras, ele está dizendo, é uma vida com Deus permeada por essa satisfação em Deus. É quando eu estou satisfeito em Deus, de fato eu sou rico. Quando eu não consigo perceber o quanto eu sou satisfeito em Deus, então eu não sou rico. Riqueza é eu ter a satisfação em Deus. Não é sobre ter mais, é sobre estar satisfeito com a provisão daquilo que Ele me dá. Eu conheci uma vez um casal de missionários, e eu entrei na casa deles uma vez, pela primeira vez eu entrei, sério mesmo gente, tinha um puff, não tinha sofá, tinha um puff, tinha uma mesinha, tipo aquelas americanas que você dobra assim, sabe, carrega, uma mesinha, ali o computador, nem televisão tinha, eles assistiam no laptop mesmo. Cara, isso era a sala, não tinha um quadro, não tinha nada, simples. Aí, beleza, o quarto, a cozinha, o banheiro. Simples. Eu falei, cara, será que eles são alegres, felizes? E aí você sentava para conversar, passava aquele cafezinho, a gente sentou, sentei no chão com eles. Ele falou, nossa, a gente tem tanta coisa. E aí começou a conversa assim, Brunão, a gente tem tanta coisa, né? Aí eu já fui dando aquele nó na garganta, né? A gente tem tanta coisa, olha como Deus é bom, a gente tem paz, a gente tem um cafezinho fresquinho para tomar, a gente tem tanta coisa. Mas sabe, lá na África, a gente dorme de sapatão. Falei, por quê? Porque os ratos vêm e comem o dedão do pé. Aí aí parece que o Espírito Santo vai apertando a gente assim. Aí tipo assim, a resposta que eu estava perguntando, se eles são felizes, estava sendo respondida, né? E aí eu falei, meu Deus, você consegue perceber como a gente tem muita coisa e a gente não é grato e a gente não é satisfeito? A gente tem carro bom, e se não tem carro, pega o Uber no celular. Essa geração, a geração Z nem liga para carro, né? Pega o Uber. Então olha só, a gente tem tudo, tem computador, a gente tem TV legal, a gente tem Netflix, a gente tem Amazon, a gente tem tudo. A gente escolhe o streaming que a gente quer assistir, a gente tem Gympass, escolhe a academia que quer ir, a gente tem shopping americano agora, Você consegue perceber como a gente tem tudo mesmo? Tudo. E a gente não está satisfeito. Por quê? Porque não é sobre ter, é sobre lá dentro. É sobre lá dentro. Então, você não vai ser pleno fazendo a viagem dos sonhos. Você não vai ser pleno
vivendo de renda passiva. Você não vai ser pleno tendo tudo que você queria ter na sua casa. Você não vai ser pleno, não vai. Porque não é sobre ter coisas. Não estou falando que não é para ter. A gente pode ter. Mas essas coisas nunca irão preencher o vazio do nosso coração. Eu estava pensando muito sobre isso, falando, nossa, a gente é tão mesquinho. Aí a gente abre o Instagram, fica se comparando, não, mas a família do outro, a igreja do outro. Já fiz isso, gente. Já errei, já caí no lance da comparação, de olhar assim. Inclusive hoje eu deixei, hoje não, né? Eu falo hoje, falando desse momento de vida. Eu deixei de seguir um monte de gente, porque eu falei, eu não quero ficar me comparando. Não preciso. Isso só alimenta a minha distância de Deus. Eu tenho que focar aqui em nós. Procurar ser um bom pastor, trazer o evangelho, fazer a gente refletir. Então não é sobre, então veja, essa suficiência que ele está falando é riqueza. Né? Não é contra uma prosperidade, não é disso. Não é contra, mas é contra essa dependência do dinheiro como fonte de segurança. E aí é ruim. Certo? Pensa nisso. Mas vamos seguir. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo. Pura verdade. E nada levaremos quando deixarmos. Fazendo até um eco de Jó, né? Nu viemos, nu voltaremos, né? Jó 2:19, eu acho. Aí você vai perceber que a gente não precisa, a gente, como eu tinha um amigo que falava, caixão não tem gaveta, né? A gente não vai levar nada. Então, ou seja, tudo que a gente possui hoje, a gente tem que ter a consciência de que é temporário. É temporário. Vamos falar a verdade, a gente não é dono de nada. A gente não é dono de nada. O que a Bíblia vai nos ensinar? Que nós somos mordomos. Nós temos por um tempo. Quando a gente morrer, o outro vai pegar tudo que é nosso, vai morar na casa que é nossa, vai fazer uma reforma ali, aquele cômodo que você sonhou, talvez a pessoa olhe, nossa, que coisa feia, desce a marreta aí, derruba tudo. É assim. Uma vez indo com meu pai em Pedreira, e tinha a casa que o meu bisavô morava, era bonita, era ali na 15 de novembro, não sei quantos conhecem Pedreira ali, as mulheres conhecem o negócio de ir lá comprar louça, essas coisas. E aí, era uma fachada tipo tombada, bonita, era a casa do avô, e meu pai falou que eu ficava sentado ali vendo os carros passar. E de repente um dia a gente foi para lá, meu pai assustou, cadê a casa do meu avô? Aí estava aquelas barricadas fechado, né, de placa, e pai, derrubaram. Então se foi, você consegue perceber? Mas ficou na memória, tudo aquilo, mas se foi. Mogi Guaçu mesmo, tinha um lá no Boulevard, lá o Davi vai lembrar lá, aquele fornão bonito lá, sabe o forno? Derrubaram, por quê? Vamos colocar um McDonald's no lugar. Era um lugar bonito, aqueles fornos que a gente entrava dentro, tal, sabe, de piso e tal. Derrubaram, um ícone da cidade, um negócio centenário, derrubaram, porque o capitalismo falou mais alto, vai pôr um McDonald's no lugar. Então você consegue perceber como essas coisas não valem nada? Tudo que a gente tem é temporário. O carro que você tem, bonitão, é temporário. A casa que você tem é temporária. A não ser que você tenha uma tartaruga, igual o Alfredo. Nós vamos passar, a tartaruga vai ficar lá mais 150 anos. Né? Mas eu quero que você reflita um pouco. Quero que você reflita. Aquele bem que você sonhou ter, daqui a pouco ele está obsoleto, sabe? O iPhone 17 hoje, uau, tal, pô, legal. O ano que vem já perdeu o valor, já é obsoleto, já vem o 18, sei lá o que vai vir. E a vida é assim, o salmista vai dizer, a vida passa e nós voamos. E a brevidade da vida é de 70 anos, e passou disso é dor, enfado e assim por diante. A gente precisa voltar a cair na real. Tudo que a gente possui é temporário. E eu estou usando para a glória de Deus ou não? Recursos. O que o diabo mais quer fazer
é fazer que nós vivamos para nós mesmos. E que tudo que nós estamos construindo seja o nosso próprio império, para o louvor do nosso ego. Para eu tirar foto e mostrar para o outro, para gerar no outro uma inveja. Porque o outro não tem capacidade de ter o que eu tenho. Porque o que eu tenho foi fruto do meu mérito. Eu estudei, eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz isso, fiz aquilo. Então eu posso dizer, eu consegui, você não. Olha a dinâmica do mundo, se não é assim. Confronto ao materialismo, é o que Paulo está falando aí. A gente não trouxe nada, a gente não vai levar nada. O acúmulo é pecado. Agora a galera da direita vai ficar brava comigo, mas esse é o problema. Eu ter riquezas e eu não ajudar ninguém é pecado. Eu construir impérios é pecado. É um erro. Eu nunca estou satisfeito em Deus. A minha identidade está baseada naquilo que eu estou construindo. Eu sou um construtor do meu próprio império. Vamos seguir. Portanto, se temos alimento e roupa, está na Bíblia, gente. Se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Não é para mexer com a gente isso? Não é para colocar a gente para pensar? Lembra do missionário lá? Um puff e uma cadeira. Felizes. Paulo, ele está estabelecendo aqui um padrão de suficiência. Consegue perceber? Ou seja, não de escassez. Não é sobre isso, mas é sobre a gente estar contente, suficiente com aquilo. Se temos alimento e roupa, glória a Deus. Jesus vai falar isso lá em Mateus 6. Por que vocês estão ansiosos com o que é vez de comer, beber e vestir? Olha para as aves do céu, que não planta, não colhe. Olha os lírios do campo. Olha, contudo, nem Salomão na sua glória, no seu mais alto esplendor, se vestiu tão lindo como essas plantas. Por que vocês estão ansiosos quanto ao que vão comer, beber e vestir? Você consegue perceber? O que Deus está falando? Aí, eu sempre falo aí, as pessoas interpretam errado. Mas antes, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o que a galera ensina? Errado. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não está falando isso o texto. Pode abrir sua Bíblia, está escrito assim. E todas estas coisas. Não tem demais coisas. Estas coisas. Que estas coisas? Comer, beber e vestir. Isso é promessa de Deus. O resto, como diz o tio Nico, você vai trabalhar e você vai correr atrás. Mas a promessa de Deus para nós é que o justo não vai ficar sem comer, sem beber e sem vestir. Vem a terceira guerra mundial, vem o que for. Fui moço e agora sou velho. Eu nunca vi o justo a mendigar o pão. Confie em Deus. É sobre confiar e entender o que é provisão. Não precisa se matar de trabalhar. Não precisa perder o seu casamento. Não precisa. No fundo, tem um ídolo aí escondido. Você consegue entender? A gente tem que confiar. Eu nunca vi um passarinho com crise de ansiedade. Você já viu? Você já viu? Alguma pombinha, eles estão cantando tão alegre. Eu nunca vi eles preocupados com o que vão comer. Mas o ser humano, que é um ser evoluído, se mata. Depois vai para o psiquiatra, vai para o médico, fica doente, ansiolítico, antidepressivo. Por quê? Porque está adorando um ídolo, e o ídolo está cobrando a sua fatura, e você está doente por conta disso e não está vendo. Então consegue perceber? O problema não é ter coisas, é precisar sempre de mais para se sentir completo. Não tá bom. Eu tenho, como eu falei outro dia, né? As mulheres abrem lá o guarda-roupa, assim, tem closet. Se tiver um closet na sua casa, é tipo assim, 90% da mulher e uma gaveta do homem, né? Ué, estou falando mentira? Aí tem
300 partes de sandália, sapato, não sei o que, das mulheres, aí dos homens. Ou é um All-Star, um Havaiana ali, um sapato social, tá bom, né? E é isso. E uso mesmo até acabar, né? Na hora que começou a furar embaixo, vamos comprar um outro tênis e tal, e tá tudo bem. A gente nunca está satisfeito. Só que o problema dos homens é outro. Não é ter coisas, é sempre precisar de mais. Você consegue perceber a simplicidade? Que o texto, que Deus está nos chamando, Deus está nos convocando a uma simplicidade. Estejamos contentes. Estejamos contentes. Certo? Mas aqueles que desejam enriquecer, caem em tentações e armadilhas e muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição. Gente, texto bíblico. Você briga com Jesus, com o apóstolo Paulo. É confrontante. É confrontador. Porque a gente vê aí, como eu resumi, um processo de queda. Tentação, armadilhas, desejos, ruína. É tentador, é um perigo. O perigo do desejo. Veja, não estou falando que é errado ser rico, não. Salomão foi um dos caras mais ricos da Bíblia, Davi, não é? A gente teve muitas pessoas ricas na Bíblia. Certo? O problema não é ser rico, é o perigo do desejo, o que está lá dentro. Qual é o grande porquê do meu enriquecimento? É glória ao meu nome? É eu viver para mim mesmo? É eu oprimir o outro? É eu gerar a inveja, a comparação? Então veja, o problema é o perigo do desejo. O que está por trás? Eu já conheci gente que falou assim, pastor, eu queria ter dinheiro porque eu queria plantar a igreja. Eu queria ajudar mais pessoas. Eu queria ter dinheiro para poder abençoar pastores, seminaristas, para que estudassem mais, para que pudessem, né? Não tem problema com essa questão, só pregar o evangelho, escrever livro. Eu já ouvi de empresários isso. Eu falei, glória a Deus, porque você tem visão de reino, não é? Você tem visão de reino, isso é louvável, mas quantos têm essa visão? Pouquíssimos, pouquíssimos. Aliás, o que mais tem é muita gente com muita grana, com pouca visão de reino. Se você tem visão de reino, você já é um empresário diferenciado. Você já é um autônomo, enfim, diferenciado. Porque são poucos que têm visão de reino. Então, o problema é o coração orientado ao dinheiro. Servindo ao dinheiro, certo? E o 10 vai dizer, pois o amor ao dinheiro, fechando, não é? É a raiz. O amor é a raiz de todo o mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé. Olha o problema. Conseguiu entender o perigo? O dinheiro te afasta de Deus. O amor ao dinheiro te afasta de Deus. E afligiram a si mesmos, né? Se machucaram com muitos sofrimentos. Você consegue perceber como é sério? Se não fosse importante, Paulo não ia falar para um jovem pastor, para um líder, não é? O amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. Então veja, não é o dinheiro em si, é o amor ao dinheiro. O amor. Eu amo mais a plata, os Pix que entram e saem, do que o próprio Deus. Isso é problema. Então quando o dinheiro vai ocupar esse lugar que deveria ser só do eterno, só do nosso Senhor, vai gerar o que em nós? Isso aí, idolatria. Vai gerar distorções nas nossas decisões da vida. Vai gerar uma própria distorção da fé, que aí a gente vê muitas pessoas se aproveitando com teologias da prosperidade, que a gente sabe. Ou o inverso, teologia da libertação. São dois extremos, não é? A teologia da libertação, que veio lá com Gutierrez, por meio da Igreja Católica, surgiu no Peru e trouxe tudo isso para o Brasil, em de que a teologia social, ela reduziu o evangelho ao tem que cuidar do pobre. Não, o evangelho é muito mais do que cuidar do pobre. Eu cuido do pobre, eu cuido do rico, eu cuido do preto, do branco, do azul, do escuro, do chinês, de qualquer um.
Eu cuido daquele que tem um coração pecaminoso, e a gente tem que cuidar de todos. Então eu não posso reduzir o evangelho também ao pobre. Não, é muito mais do que isso. É o pobre de espírito, aquele que não tem Cristo no coração. Tanto pobre como rico precisa de Jesus. Muito simples entender isso. Não, mas vamos reduzir. Mas isso é fruto da teologia da libertação. E aí, na contrapartida, a teologia da prosperidade, vamos ficar rico. Não, você vem para Jesus que você vai ficar rico. Que são, dos dois lados são heresias. Os dois lados estão errados. Consegue perceber? Aí tem uma galera que vai defender aqui, tem uma galera que vai defender ali. Como tudo na vida, polarização para os dois lados. Então veja, nós precisamos entender o equilíbrio disso. A quem nós servimos? Aqui está o alerta, né? A idolatria financeira pode gerar essa apostasia. Desviaram-se. Então veja, quando a gente entende a suficiência de Deus, e até apontando, né, o só lhe deu glória, que é uma das 5 solas, só a Deus glória. Não ao dinheiro, não ao trabalho, não a nada. Deus está acima de tudo, só a Deus a glória. Ou seja, por que a gente está apontando? Nossa segurança não está nos bens, mas está no Senhor. Eu confio em quem Ele é, porque Ele é provedor. E, gente, é um desafio. Lógico que é um desafio. Basta os caminhoneiros falar ali que vai ter uma greve, será que eu preciso abastecer o carro? Será que eu preciso ir no mercado, encher a despensa? A gente já começa a se coçar. Consegue perceber que a gente é incrédulo pra caramba? O quanto a gente precisa treinar a nossa confiança em Deus, na provisão de quem Deus é. Mas a nossa segurança está no Senhor. Eu até lembro do Salmo, agora não me lembro, não sei, acho que deve ser o 18. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nossa confiança está em Deus, certo? Outra coisa, a depravação do coração, que inclusive é um pilar da nossa teologia, depravação total. Então esse coração depravado, corrompido, é o que nos faz amar em desordem o dinheiro, certo? O problema não é o externo, não é aqui, não é o externo, não é o que eu estou vendo. O problema é interno, é o amor desordenado, como vai dizer Agostinho, de coisas que a gente deveria usar e a gente colocou num pedestal de Deus. Então o dinheiro a gente deve usar com sabedoria, para a glória de Deus, para abençoar pessoas, para expandir o reino, para fazer as coisas fluírem. E aí o que a gente fez? Inverteu tudo. Não, eu vou deixar tudo na minha casa. Eu vou deixar tudo para o meu ego. Eu vou construir o meu império. E aí depois, pum, acabou a sua vida, passou-se o tempo, e o que você construiu no reino? Aí você chegou lá diante de Deus, na eternidade. O que você fez, meu filho? Não fiz nada. O que você fez com a inteligência que eu te dei, com os recursos que eu te dei, com as coisas? Não fiz nada. Mas o que você fez? Não, eu só pintei minha parede de uma cor que estava na moda, coloquei um quadro ali assim assado, fui para a Disney, fiz umas viagens diferentes. Ah, tá bom. Galardão é outro rolê, vocês precisam entender isso. Então você consegue, eu queria que, com sinceridade, você entendesse que eu não estou dizendo que essas coisas não é. Eu fui para a Disney, gente, já fui para a Disney, glória a Deus, obrigado Jesus. Tive a oportunidade, estava lá, fui. Muito legal. Muito legal. Vá, se você tiver. Mas o que eu quero dizer, de maneira muito honesta, é que essas coisas não vão preencher os nossos corações. E eu não posso viver para isso, em busca disso o tempo todo. Sacrificando a minha alma, o meu ministério, o meu chamado, aquilo que Deus tem confiado, para satisfazer um ego que não vai ser preenchido nunca. É um papo maduro, gente, que a gente está tendo aqui. E é preciso a gente entender. Então o problema não é o externo, nunca foi. O problema é o interno. Inclusive Jesus chegou para os fariseus, e os fariseus, vocês estão se gabando porque vocês dão dízimo do cominho, dão dízimo da lã, da hortelã, não sei do que, do nananã, vocês oram na esquina em pé, papapá. Mas não é isso que eu quero. Misericórdia eu quero.
Eu quero que vocês entendam o cerne. Amar a Deus acima de todas as coisas. E o próximo como? A si mesmo. E tem mais uma, que daí até já pincelei, né? A mordomia cristã, que é os meus recursos são de Deus. São dons de Deus. E não substitutos de Deus. Tudo que Deus nos dá é para a gente devolver para Ele em certa instância, em certo momento, não é? Então, pensa comigo. Lembra da parábola dos talentos? Então, qual que é a perspectiva de Deus? Que a gente multiplique os talentos. Se Ele te dá um recurso, multiplique o recurso. Aí tem gente que entende errado. É como se fosse um CDB, né? Então, Deus me dá aqui, vamos... Não, é de reino que Deus está falando. Toda a inteligência, todo o recurso que Deus está te dando é para que o nome dEle seja glorificado, não o seu, não o meu. E quando a gente muda essa perspectiva, tudo muda. Zaqueu, quando entendeu, ele era um cobrador, um publicano. Quando ele entendeu o evangelho, a mensagem, de acordo com a lei judaica, ele cobrou muito impostos na vida e oprimiu muito o povo. Quando ele entendeu isso, pela lei e pelo entendimento judaico, ele deveria devolver 4 vezes mais. Era assim que funcionava. E aí, por isso que quando Jesus enquadra o jovem rico, ele ficou triste. Porque o coração dele não estava na lei, e nem no que ele estava fazendo, estava no dinheiro. Por isso que quando Jesus fala assim, vende tudo que você tem e dá aos pobres, ele ficou triste. Porque o dinheiro dele não estava na vida e na conduta que ele estava tendo, mas no dinheiro, no amor ao dinheiro. Então eu quero que você entenda o seguinte, o confronto com a cultura é mais ou menos isso aqui, ó. O evangelho da prosperidade vai falar o quê? Deus quer te enriquecer, e isso é falácia. Outra coisa, um capitalismo idolátrico, eu coloquei aí, né? Uma idolatria do capitalismo, né? Que você vale o que você tem. E isso pode nos encher, pode nos colocar num patamar de diferença do outro. Então o meu ego começa a inflar, porque quanto mais dinheiro eu tenho, eu acho que eu estou por cima da carne seca, como a gente diz. Isso é uma idolatria, isso é um problema. Uma outra coisa que a gente vê é essa ansiedade material moderna. Todo mundo nunca é suficiente. Então, aqui é um resumo. Então, isso daqui é um confronto com a cultura. Isso que Paulo está trazendo é um confronto direto com a cultura, né? Então, a gente precisa encarar isso. Quando o coração começa a servir o dinheiro, Deus fica por último. Sempre por último. Sempre por último, né? Então, não porque a pessoa deixou de crer. E aqui que tem algo sutil, mas porque ela mudou a prioridade dela. Ela deixou, Deus não é prioridade mais. Então, na prática, eu anotei aqui, a pessoa não para de vir à igreja. A pessoa continua vindo. Só que com o passar do tempo, ela começa a viver como se Deus não fosse o provedor. Não confia mais em Deus, como se Deus não fosse mais a fonte. Ela não abandona a fé assim. Ela vai deixando de confiar dia após dia. E começa a confiar em quem ela é, no network, na conta do banco, na minha capacidade intelectual, nos recursos que estão investidos. Então eu vou deixando de confiar em Deus. É um processo de apostasia. Não é do dia para a noite. Consegue entender? Então isso vai aparecendo, por exemplo, nas decisões do dia a dia. Como, Brunão? Deus já não é considerado mais nas suas escolhas financeiras. Será que Deus quer mesmo que você troca de carro? Será que Deus quer mesmo que você troca de casa? Será que Deus quer mesmo que você faça aquela viagem? Deus nunca quer que você abençoe o irmão. Deus nunca quer que você faça algo por um missionário. Não, mas Deus sempre quer que você faça a viagem. Deus sempre quer que você troque de carro, porque isso é bênção. Você consegue entender onde está o nosso coração? A gente puxa sardinha para o ídolo do nosso coração. Será que Deus nunca quer que você entregue uma cesta básica para alguém que está precisando? Não, mas Deus sempre quer que você troque de televisão. Que você ande bonitinho.
nos panos. Falou em pano, o Rodolfo já, opa, vou ouvir pano. É porque quem não sabe, o Rodolfo é representante, né? Mas entenda isso, então a missão de Deus já não pesa mais nas nossas decisões. A missão de Deus já ficou de lado. A generosidade vai desaparecendo. Vai desaparecendo. Aí tudo passa a ser calculado em torno de si, e não em torno de Deus, que é o nosso Senhor. Você consegue entender como a gente inverte tudo? Então aquilo que deveria ser resposta de gratidão, de alegria, passa a ser visto como um peso. Eu vi uma vez na internet, aqui não cobramos 10%, como se fosse uma cobrança, né? Aqui não cobramos 10%, cobramos só 5%. Eu falei, gente, é por causa desses que estragam o rolê, né? É por causa desses, né? Filho do Satanás que estraga quem, né? Eu falo, gente do céu, olha, porque você vê como que está a cabeça, inclusive dos líderes. É por isso que Paulo escreveu isso, para ensinar os líderes, inclusive. O que tem governado a nossa vida? Não é? Então, tudo passa a ser calculado em torno do meu umbigo e não em torno do reino. Aquilo que deveria ser resposta, como eu falei, vira peso. Então, contribuir, por exemplo, deixa de ser algo com alegria, como vai dizer Paulo. Vira um peso. A contribuição vira um baita peso. Passa a ser, inclusive, uma resistência. Uma resistência. A pessoa começa a pensar, por exemplo, quando sobrar, eu contribuo, pastor. Bom, é o seu pensamento. Não é o bíblico, não é o de Deus. Quando sobrar, tudo bem. Agora não dá. Agora tem que fazer tal coisa, pagar tal conta. Talvez aquela conta que você fez estava no coração de Deus. Ah, tá. Então, por conta dessa conta, você está se distanciando de Deus. Tá, então por conta disso, Deus não é prioridade, né? E qual que era mesmo essa conta? Ah, era uma camisa assim, assim, assada. Ah, tá bom. Estou simulando um diálogo, tá, gente? Nada pessoal. Mas para que a gente entenda um pouco como a gente é e como a gente pensa. E aí na prática, vamos ser sinceros, na prática nunca vai sobrar. Na prática nunca sobra. Diante de um consumismo que a gente está imerso, sempre você vai ver, se tiver ali sobrando R$500 na conta, você vai dar um jeito de gastar. Vai. A gente está num consumismo. É uma propaganda no Instagram, na televisão, você está andando de carro, é o tempo todo uma maneira de arrancar o teu dinheiro, o tempo todo, em todo lugar, em todo momento. Essa é a realidade, a gente sabe disso. Então, por isso que eu falo, é preciso treino, é preciso a gente entender como a gente é mordomo. Se eu estou vivendo para o meu ego ou para a glória de Deus. Na prática, não vai sobrar. Pensa assim, não vai. Porque o coração já decidiu que Deus não é prioridade. O coração já decidiu, Deus não é prioridade. Então, a gente investe em tudo, menos no reino. A gente planeja tudo, menos a contribuição. A gente confia em tudo, menos em Deus. Então isso vai revelar algo muito profundo, que não é a falta do dinheiro. Não é a falta do dinheiro, é a falta de crer na provisão de Deus. Deus não é provedor para mim, coisa nenhuma. Consegue perceber? Então a pessoa não acredita que Deus cuida dela. Em última análise, Deus não cuida de mim. Eu me viro. Eu dou um jeito. Eu tenho cartão de crédito, eu tenho celular, eu peço aqui no iFood, eu peço aqui na Amazon, no Alibaba, no sei lá o quê, na Shein. Isso aqui virou meu Deus. Eu não ando com cartão, vocês andam com cartão? O cartão está aqui dentro. Eu não ando com cartão, eu só ando com celular, não ando com carteira, não ando com mais nada. Está aqui. A nossa vida está aqui. Sejamos sinceros. Você consegue perceber? Você longe do celular, como seria a sua vida?
Consegue ver como isso aqui pode ser o ídolo do nosso coração? O nosso Deus moderno? Então isso vai revelando que não é a falta do dinheiro, é a falta de crer em quem Deus é. Mas o Evangelho vai dizer: Cristo é suficiente. E é tão difícil a gente crer nisso. É tão fácil a gente ler e a gente entender essa teologia. Solos Cristos. Cristo é suficiente. Mas na prática, meu irmão, minha irmã, é difícil. Mas aí o que a gente aprende? Que Jesus, sendo rico, morando na eternidade, sendo eterno, Ele escolheu deixar a riqueza, deixar o seu trono de glória, deixar a eternidade e se submeter a se encarnar na nossa história, a viver, vestir a nossa pele, sentir as nossas dores, sentir frio, fome, aprender um ofício, ser negado por amigos, para nos amar. Jesus, pensa aí num milionário hoje aí, um Elon Musk. Jesus, gente, Jesus. Vamos pensar com a cabeça, né, do T. Harv Eker aí, a mente milionária. Jesus é o dono de todo o ouro, Ele criou o ouro que há no mundo. Jesus é o, sei lá o quê, se a gente fosse colocar milionário, trilionário, quadrilionário, sei lá. Pensa Jesus sendo rico, Deus, o dono de tudo. Rico em tudo e em todos os sentidos. Ele abandonou isso, ele escolheu não querer isso. E aí quando a gente vai para Efésios 2, 3, ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes se humilhou à forma humana, para estar conosco. Consegue entender? Aonde a gente deveria olhar? Quem é o nosso exemplo? Aquele que era rico se fez pobre por nós. Aquele que era rico, não de dinheiro, rico de glória, rico de poder, de majestade, de anjos louvando. Ele deixou o céu para morrer por causa da nossa incapacidade de entender isso, inclusive. De que nós não vivemos para nós mesmos. Nós deveríamos viver para esse que era rico e se fez pobre. Mas a gente não consegue, a gente é assim, ó, igual cavalo, assim, ó. A gente tem visão seletiva. A gente só olha para nós. A gente precisa recentralizar o nosso coração em Cristo. E veja, o centro da fé cristã não é apenas você renunciar às coisas para merecer Deus. Porque se fosse apenas uma renúncia para receber Deus, isso seria por obras, certo? Eu abandono porque eu quero, não, eu não quero mais nada, porque eu não querendo mais nada, Ele vai habitar em mim. Não, não é isso. Isso seria viver pelas obras. Seria, eu estou renunciando para merecer. Isso seria obras. É receber Deus como algo maior. É entender que apesar do que eu tenho e o quanto eu tenho, não importa. Não importa se eu sou milionário ou se eu sou pobre pra caramba, não importa. Para Deus isso não importa a minha conta no banco. O que importa é se Ele está acima de tudo na minha vida, no meu coração. É isso que importa. Jesus fez exatamente o caminho inverso daquilo que o mundo tenta nos ensinar o tempo todo. Nós tentamos acumular, para quê? Porque a gente quer se sentir seguro, a gente quer se sentir tranquilo. Jesus abriu mão de tudo isso, de tudo isso, para nos ensinar como a gente deveria viver. E aí Ele entra na onde? Justamente na nossa pobreza espiritual. Olha como que o Evangelho é profundo. Aquele que era rico, não de dinheiro, entrou na nossa pobreza, não de dinheiro, mas na nossa pobreza espiritual. E aí que eu falo para nós o quanto a gente é pobre.
A gente é pobre demais, espiritualmente falando, quando a gente não entende o que Jesus veio fazer por nós. Mas ainda assim, ele assumiu essa dívida. Inclusive a dívida da nossa pobreza espiritual na cruz. Ele assumiu isso aí, ó. Inclusive a nossa rebeldia de entender quem ele é, o que ele veio fazer. E ele carrega esse nosso pecado de idolatria. Ele carregou na cruz para nos dar algo que o dinheiro jamais poderia comprar. O que, pastor? Reconciliação com o Pai. Porque ele reconciliou consigo mesmo o mundo. Aí você lê lá Colossenses 1. E nos trouxe identidade, nos trouxe segurança eterna, ainda que um bandido entre na nossa casa e faça um regaço. E até nos mate. Mas eu tenho uma segurança eterna, que o dinheiro não compra. Eu vou estar com o Senhor. Eu vou estar com o Senhor. Isso é paz verdadeira. Não é uma paz de colocar uma cerca elétrica ali, uma câmera de segurança, um seguro, um carro blindado que vai te fazer sentir seguro. Isso é ilusão. É ainda que ele me mate, nele confiarei, e nele exaltarei, assim por diante, o que vai dizer o salmista. Isso é paz verdadeira? Então vamos pensar junto. Onde você busca segurança hoje? Pensa aí. Onde está a segurança do seu coração? No que você possui ou em quem Deus é? Aonde está a tua segurança? Estamos falando de segurança. No que você possui ou em quem Deus é? O seu coração encontra paz em Deus? Ou somente quando sobra um pouquinho na conta bancária? E aí, sobrou esse mês, né? Vou fazer lá para a igreja, vou abençoar alguém, vou sei lá o quê. Queria muito que você entendesse essa palavra nessa manhã. É o desejo do meu coração. Você vê o dinheiro como Senhor, com letra minúscula. Mas ainda assim como um ídolo, tá? Você vê o dinheiro como Senhor ou como ferramenta? Como você vê o dinheiro? Vai dizer muito sobre a tua mentalidade. Se é de escassez ou não. Ou de confiança, ou de provisão em quem Deus é. Qual é a tua cosmovisão sobre o dinheiro? É isso que é a pergunta. E uma terceira pergunta para a gente refletir. Sua vida financeira abre espaço para a generosidade? Ou tudo gira apenas em torno do seu consumo? Vamos falar de mundo moderno. Em torno do seu consumo. Eu costumo falar sempre para casais que vão ter filhos, né? Que a mente abre um pouquinho. Quando a pessoa tem filho. Por quê? Porque ela não começa, ela deixa de consumir um pouco para si e começa a entender que agora ela tem que prover o leite, tem que prover a escola, tem que prover a roupinha, tem que prover o brinquedo, né? Um circo, alguma coisa ali, para um ser que não é mais ele. Porque eu também conheço muitos casais que estão juntos, mas o cara só pensa nele, ela só pensa nela, as contas são separadas, dorme na mesma cama, mas cada um tem a sua conta no banco. Reveja isso, irmão. Reveja isso. É um sinal de coisa errada. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai por mim que não vai dar certo. Vocês dormem junto na mesma cama, vocês transam, vocês são casais. Não, até a hora junto, sonha junto, viaja junto, mas a conta do banco é separada. Por quê? Não, ela não precisa. Não, então ela tem o trabalho dela, eu tenho o meu. Por quê? Não é uma só carne? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Tem coisa errada, tem algum ídolo escondido. Pensa nisso. Ou gira apenas em torno do consumo.
Consumismo, um ídolo. Gente, enquanto eu estava fazendo esse sermão, essa mensagem, o quanto a gente aprende, o quanto a gente apanha. A gente quer viver para a gente mesmo, a gente quer curtir, a gente quer comer bem, a gente quer se vestir bem, a gente quer viajar, a gente quer fazer um monte de coisa. Claro que quer, pastor também quer. A gente é igual, eu não sou diferente de você. Mas é um desafio a gente confiar na provisão de Deus, é um desafio, certo? Pensa nisso, no nome de Jesus. O problema não é ter dinheiro, é o dinheiro ter você. Certo? Em última instância, o coração que não se satisfaz em Deus, nunca se satisfará com coisas. Você vai comprar e nunca vai estar satisfeito, nunca vai estar bom. Nada vai estar bom, nunca vai estar bom. Porque quando o dinheiro governa, Deus é apenas um convidado na sua vida. É só mais um. Agora, quando Deus governa, o dinheiro volta a ser uma ferramenta. Então é quem está no governo. É Deus, quando é Deus, o dinheiro é servo. Inverteu. O dinheiro está lá, Deus está aqui embaixo. Aí por isso que vem, você tem que determinar para Deus. Determinar o quê? A gente era... Você consegue entender? Então, é assim que a casa, uma casa espiritual e saudável, ela é construída. Quando eu entendo quem governa lá dentro. Quando eu entendo quem é o Senhor da casa. Certo? Não por pessoas pressionadas a dar, mas porque é liberta do medo de perder, do medo de, será que eu vou ter? Será que eu não vou ter? Você tem o Senhor, você tem tudo o que você precisa. Quem encontrou a riqueza em Cristo, ela vai aprender algo extraordinário. O coração não vive mais fechado. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, eu vivo com a minha casa aberta. Para abençoar, para ser generoso, para pensar no reino, para pensar no próximo, para entender que um dia eu vou passar, que eu não sou dono de nada, que eu sou mordomo. E que tudo que eu vivo e tudo que eu faço é para a glória de Deus. Eu lembro que lendo um livro do Bill Hybels, e a gente já vai encerrar, chama A Revolução do Voluntariado. E nesse livro, o Bill Hybels, que teve uma igreja gigantesca, né, nos Estados Unidos, lá em Ohio, se eu não me engano, Chicago, chama Willow Creek Church. E lá era uma igreja gigantesca, muita gente e tal. E lá pessoas com muita grana serviam em coisas muito simples. Porque entenderam a dinâmica do reino, que não é sobre ter mais. E a generosidade era algo, uma cultura muito bem trabalhada. Não sei se eu já contei aqui, mas tinha um cara lá que trabalhava no Wall Street, tinha uma frota de aviões, e chegou e falou assim, pastor, eu não sei como ajudar, eu só sou um executivo, tenho uma frota de aviões, e o que eu vou fazer? Você pode emprestar um avião por mês ou por semana para levar comida daqui para a África? Posso, então amém, é isso. Você já está fazendo parte. Coloque à disposição do reino o que você tem e o que você é. Aí contando lá que tem mulheres, mãe solteira e tal, né? Enfim, que tinha problema com o carro, coisas assim, né? Mulher não tem muito jeito com o carro, é normal, tá tudo certo. Não põe água, não põe óleo, fundo de motor. Brincadeira, irmãs, brincadeira. Mas aí o que tinha? Na própria igreja, ao lado, tinha uma oficina, que os próprios irmãos que eram mecânicos, ofertavam 1 hora do seu dia para consertar o carro das irmãs quebradas. Você já pensou que legal? Se todo mundo aqui que tem um ofício oferecesse 1 hora da semana no voluntariado para aquele que não tem, alguém que é advogado aqui, não, pastor, tem alguém que está precisando de uma causa, alguma coisa, eu ofereço 1 hora da minha semana, grátis, óbvio, né, gente, gratuita, para abençoar alguém da igreja. Não sei, você corta o cabelo, não, eu vou cortar o cabelo de alguém que não tem dinheiro para pagar, eu vou ensinar, sei lá, entende? E isso virou uma cultura nessa igreja, essa é a ideia do livro. E eu achei algo maravilhoso, porque às vezes a gente acha que só serve quem está aqui, que só é lindo trabalhar no reino quem prega, quem toca.
Não, gente, aquilo que Deus te deu, o talento que Deus te deu, aquilo que você faz aí no mundo, você também pode fazer, ofertar ao Senhor. Entende? Então, é uma visão de mundo, é uma cosmovisão. O que eu posso oferecer para abençoar? Às vezes não é nem sobre dinheiro, é sobre o teu tempo, que no mundo que a gente vive vale muito mais, não é? Então veja, é meu recurso, é quem eu sou, é o que eu tenho, tudo é do Senhor, tudo é dele, para ele. E aí a gente vê lá, e fechando lá em Romanos 11:36, porque dele, para ele e para ele são todas as coisas. Vamos orar. Talvez você perceba que o seu coração está se fechando, ou já se fechou para algumas coisas. Medo de faltar, apego, controle. Eu não sei como que você está hoje, mas... E sem perceber, Deus foi ficando por último na tua vida, na tua história. Eu não sei. Mas eu queria que você abaixasse a guarda para Deus trabalhar no seu coração. Nós vamos passar. O tempo está passando. E nós não vivemos e não devemos viver para nós mesmos. Tudo que você tem, tudo que você é como pessoa, tudo que Deus tem te dado, é para Ele. É a tua inteligência, é o teu afeto, é o teu abraço, é a tua expertise que você usa no teu trabalho, é o teu tempo, é o teu dinheiro, é o teu casamento, é o teu carro, é o teu computador, é o teu violão, é o teu network, é tudo que você é e tudo que você tem. Tudo é para o Senhor. Entenda isso nessa manhã. E confesse o teu pecado se você está agindo e vivendo de forma errada e desordenada. Porque talvez não é intencional, mas é, como vai dizer Agostinho, como eu já falei, um amor desordenado que nos faz viver de maneira errada. Nós somos mordomos, não somos dono de nada. E tudo que temos e somos, seja para a glória de Deus. Deus querido, nós nos colocamos nessa hora com o coração aberto e vulnerável.